Bom, boa noite a todos. Espero que vocês estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos. Hoje veio bastante gente, em 4, 8, 12, 15. Falta 3, 4 aí que tá afastado. Ô, pessoal, depois vocês precisam dar uma olhada lá na. Ah, antes disso, né? Espero encontrá-los todos bem e com saúde, paz e calma que tudo vai dar certo aí. Tenha paciência, hein? Vamos aguardar aí quais são as novas resoluções aí do governo do Estado de São Paulo, mais o Ministério da Educação, e vamos tocando aí um pouquinho, né? Devagarinho a gente vai andando para frente. Não se esqueçam que esse semestre, essa semana, tem um feriadinho aí para gente. Hein? Viu? Lembra quando a gente estava na sala de aula, a gente ficava sonhando para ter um feriado para ficar em casa? Agora é o contrário. A gente não vê a hora de voltar em sala de aula. Difícil, hein, gente? Mas faz parte. Bom, então, depois vocês dão uma olhada lá, ver se está tudo certo, as notas, as faltas. Se tiver alguma coisa errada, ela me avisa, para mim fazer as devidas correções, tá? No mais, está tudo tranquilo. Por enquanto está indo tudo bem, graças a Deus. Ô, professor, eu mandei mensagem para você no WhatsApp. É, Que ou a minha. Esses dias meu celular deu um bugzinho. Eu não sei se você mandou alguma coisa, mas a minha nota 2 não tem, eu acho. Eu não sei se não foi enviado ou se não chegou. Aliás, enviado foi, acho que não chegou para você. nota 2. Da atividade 2. Espera aí, Igor, eu já abro aqui para ver. Depois eu já tiro aqui, já envio para você. Ou se eu mandei a 2 junto com a 3, porque no meu caderno está uma em sequência da outra. Ali, a 3 aparece, a nota, mas a 2 não. Igor. Oi, Igor, eu vou fazer o seguinte. Depois do intervalo, você me lembra que eu vou dar uma procurada na sua nota lá, tá? Tá bom, Por favor, me lembre aí que eu dou uma olhada lá depois. Aí eu tá já. bom. A Te chamo minha no deu WhatsApp certo, mesmo? professor. Oi? Te chamo no WhatsApp mesmo ou aqui na reunião? Não, a hora que eu for finalizar aí no primeiro horário, aí você me lembra, enquanto estiver convertendo o vídeo e aí eu vou passar uma atividade para vocês, eu já vou lá e dou uma conferida, tá? Tá joia. Fala assim, Professor, deu uma ausentada aqui, eu perdi alguma coisa? Vai ter alguma coisa hoje? vai sim, João. Eu fui tomar um café para pitar um cigarro Não, e não escutei. Repete para mim, faz favor. não. Não. Depois eu vou passar uma atividade para vocês. Tá. A pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: vocês estão vendo a tela aí do slide? Não, estamos vendo o senhor. Ah, é? É. O que aconteceu aqui então? Deixa eu ver. Agora sim, né? Sim, agora sim. Maravilha. A outra tela também? Alôzinho. Beleza. Então vamos lá. Bom, gente, então a gente estava trabalhando até nesses últimos dias, como que a gente achava o H, né? O H, na verdade, ele está relacionado com a perda de carga. Então, por isso que ele chama de H. H de perda de carga, tá? Então, se a gente for procurar na literatura, a maioria das literaturas, eles usam o H para determinar para a gente que é H de altura, né? Qual é a altura manométrica ou a perda de carga. Normalmente, isso que a gente estava vendo agora há pouco, nas aulas anteriores, está relacionado, desculpa, gente, está relacionado com a perda de carga estática, tá? Agora, o que, que nós vamos fazer? A gente vai introduzir, incrementar o nosso conteúdo com as perdas de cargas localizadas ou perda de cargas específicas, tá? Então, eu já vou começar a falar para vocês e vocês vão acabar entendendo do que está se tratando. Então, olha só. Sempre que um fluido ele se desloca no interior de uma tubulação, ocorre um atrito
entre o fluido e as paredes da tubulação, tá? Então, por conta desse atrito, é por isso que é chamado de perda de carga, porque a gente tem que entender a seguinte situação. Por exemplo, vamos supor que o cara, quando ele pula de paraquedas, ele abre o paraquedas dele, mas ele desce numa velocidade um pouco mais controlada, porque o paraquedas ele cria uma certa resistência do ar. Então, essa resistência do ar, batendo naquela parte interna do paraquedas, é chamado de perda de carga ou fator de atrito. Tem um fatorzinho de atrito ali entre o ar e a superfície do paraquedas. Se ele não tem o paraquedas, ele vai cair em queda livre, tá certo? Então, nas instalações industriais ou qualquer tipo de instalação que a gente vai fazer, o fluido, quando ele passa por dentro daquelas tubulações, ele fica em contato com a parede da tubulação. E ele vai entregando um pouco de parte dessa energia para a tubulação, porque a tubulação ela vai tirando energia do fluxo, né, do material dentro da tubulação. E como que é essa energia? Essa energia é na forma de energia cinética. Tá? Ou seja, ele está deslocando. Se eu não tiver uma bomba que empurra o líquido para frente, ele vai fazer o quê? Ele vai se projetando dentro da tubulação, vai chegar um dado momento que ele vai parar de deslocar dentro da tubulação. Por quê? Ele vai perdendo energia cinética na tubulação. Então, ele perde, na verdade, velocidade. Perdeu a velocidade, ele passou do estado dinâmico para o estado estático, tá? E o que nós vamos estudar agora é o estado dinâmico. Então, a perda de carga seria uma restrição na passagem do fluxo, né? De dentro de uma tubulação, e essa resistência influencia diretamente na altura manométrica. Então, se eu estou tirando energia cinética do meu sistema, eu estou perdendo a altura, que é a carga manométrica estática, e estou perdendo o deslocamento de massa também, que é a minha vazão volumétrica, tá? Então, olha só, lembrando só da equação, a equação nossa a gente já conhece, né? A gente sabe que a perda de carga é pressão 1 menos pressão 2, por diferença de pontos, né? Mais a velocidade 2 menos a velocidade 1, dividido por 2g. Aqui, na verdade, é o peso específico ou massa específica. E mais a diferença de altura entre a posição 1 e o ponto 2. Agora, o que nós vamos fazer? Vai entrar na nossa equação um cara chamado HP. Esse HP é uma perda de carga específica. Quem é essa perda de carga específica? Essa perda de carga específica é exatamente as propriedades da tubulação. Por exemplo, para se ter uma ideia, dependendo da rugosidade da tubulação, eu estou perdendo energia cinética para o sistema. Então, por exemplo, aonde que eu colocaria a equação da perda de carga da energia cinética para o sistema? Dentro desse HP, tá? Outra coisa, viscosidade. Dependendo do fluido da viscosidade, aonde que eu colocaria dentro da minha equação a perda de carga pela viscosidade? Dentro do HP, tá? Muito bem. E aí, o que acontece? Essa energia que o sistema está absorvendo é chamada de energia dissipada, que é o peso específico vezes a vazão vezes a perda de carga do ponto 1 e 2. Esse ponto 1 e 2, na verdade, ele vai estar aqui, ó. Vocês vão ver na próxima equação. Então, o nosso HP, ele é descrito dessa forma. É a perda de pressão ou perda de carga HP, né? Que é esse daqui, que ele está no final da equação, olha aqui embaixo, provocado pelo atrito no interior de um tubo cilíndrico, para diversos fluidos homogêneos, como o caso da água, por exemplo, por ser expresso pela equação de Darcy-Weisler. E esse HP, ele é definido da seguinte forma. Eu tenho um F, esse F aqui é chamado de fator de atrito, tá? Está aqui embaixo, ó, que na verdade ele chama de fator de fricção, mas é um fator de atrito. Se a gente se lembrar lá da física, lá no primeiro, segundo semestre, terceiro, quando vocês aprenderam lá que tinha lá, por exemplo,
é força menos F minúsculo, que era o fator de atrito. Então, aquele fator de atrito é o mesmo que esse daqui. Então, eu tenho uma energia total, mas eu perco energia no sistema, que é o meu fator de atrito. Tá? Muito bem. Esse fator de atrito, nós vamos encontrar ele através do nosso gráfico de Moody, que daqui a pouco eu vou ensinar vocês a trabalhar com ele. Vezes o nosso L equivalente, ou L total. Esse L total é, na verdade, o L equivalente total da tubulação. Quem é esse L equivalente? O L equivalente, ele está relacionado com a tubulação em linha reta, como as partes específicas, como curva, cotovelo, válvulas, tudo que vai dentro de uma tubulação. Cada elemento desse tem uma perda de carga equivalente, por isso que ele é chamado de comprimento equivalente, tá? Então, por exemplo, um cotovelo de aço galvanizado, né, de 3/4, ele tem uma perda de carga equivalente. Eu vou dizer aqui que seria aí em torno de 2,3 metros, por aí, tá? Então, se eu tiver 10 cotovelos e cada um consome um comprimento equivalente de 2,3, significa que 10 cotovelos eu tenho um consumo equivalente aí de 23 metros. Esse 23 metros, ele tem que entrar no meu H, tá? Porque isso daqui está consumindo energia no meu sistema. Tudo bem? Aí, eu vou ter a minha velocidade. Essa velocidade aqui a gente já calculou ela várias vezes. Essa velocidade está relacionada diretamente com a vazão. Se eu tenho a vazão, eu consigo definir a velocidade, porque, na verdade, vazão é velocidade vezes a área. Se eu tenho vazão e tenho área, determina a velocidade, tá? Esse D aqui é o diâmetro da tubulação, o diâmetro interno da tubulação, tá? E 2 vezes a gravidade. Então, a nossa fórmula agora, ela vai aumentar um pouquinho o tamanho dela. Ela vai ficar assim, ó. A perda de carga, o H da máquina, perda de carga da máquina, é igual a taxa diferencial de pressão entre o ponto 1 menos o ponto 2 menos o ponto 1, dividido pelo peso específico, ou massa específica vezes a gravidade. Mais a velocidade no ponto 2 ao quadrado, menos a velocidade no ponto 1 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Mais a posição Z, Z2 menos Z1, né? Eu tenho aqui uma diferença de altura, mais o nosso HP, que é o que? O F pequenininho, que é o fator de atrito, o LT, que é o nosso comprimento equivalente, e a nossa velocidade ao quadrado, dividido pelo diâmetro vezes 2 vezes a gravidade. Tá? Muito bem. Aí, vocês podem estar se perguntando, como que eu acho o L equivalente, ou o comprimento equivalente total da tubulação? Simples. Olhando essa próxima tabela, então, o que nós temos aqui é o seguinte, comprimento equivalente da tubulação, o total, né? Eu tenho o L, que é o comprimento total da tubulação. Esse L, comprimento total da tubulação, ele é o comprimento linear. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma tubulação que ela tenha 2 metros, depois reto, né? Uma linha reta de 2 metros, depois faz uma curva mais 3 metros, 2 com 3 são 5, depois sobe mais 7 metros, então 7 com 5 são 12, e depois ela vira mais 3 metros, então 12 com 3 dá 15 metros, então esse L aqui é o comprimento total da tubulação, tá? Sempre em linha reta. Toda vez que a tubulação faz uma curva ou entra um elemento no meio do caminho, como por exemplo uma válvula de retenção, uma válvula borboleta, uma válvula de gaveta, uma válvula globo, por exemplo, um medidor de vazão, né? Tudo que entrar na tubulação, ele vem desse outro lado aqui, que é o LE. Esse LE é chamado de L equivalente, ou comprimento equivalente de todos os componentes que fazem parte da tubulação. Então, eu tenho 2 tipos de somatório. Eu tenho o L linear, que é esse cara aqui, e o L equivalente, que é representado por cada tipo de
elementos que compõem a tubulação. Como que é feita essa tabela? Por exemplo, eu vou aumentar um pouquinho aqui para facilitar a nossa visão. Ó, cotovelo. Aqui eu tenho um cotovelo de 45 graus, certo? É um exemplo. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu sei que é um cotovelo. Eu conto quantos cotovelos tem dentro da minha tubulação. Vamos imaginar que eu tenho 10 cotovelos, tá? De 45 graus. E essa tubulação é uma tubulação de 1 polegada. Então, eu tenho 10 cotovelos e procuro aqui 1 polegada. 1 polegada é essa, ó. 1 polegada, vou lá em 10 cotovelos, ó, 1 polegada, vou em 10 cotovelos e 45 graus. Cada cotovelo equivale a 0,4 metros. Se eu tenho 10, significa que são um comprimento equivalente de 4 metros, porque é 10 vezes 4, tá? Num outro ponto qualquer, eu achei, eu vou precisar colocar, por exemplo, um registro de gaveta aberto, que é esse daqui, tá? Vamos supor que eu estou usando a mesma tubulação de 1 polegada. Eu tenho uma válvula só dessa, um registro. Então, o que eu faço? Eu venho aqui em 1 polegada e vou até na minha válvula. Então, aqui a minha válvula vale 0,2. Aí vocês podem estar perguntando, mas eu somo com o cotovelo de 45? Sim. Aqui tinha dado 4 metros, porque são 10, mais uma válvula de 0,2, então vai dar um total até agora de 10,2 metros. Isso tem que entrar na minha equação, tá? De repente, até agora nós temos 10,2. Vamos supor que você colocou lá uma curva de 90 graus, e aqui ele está dizendo o seguinte, raio longo, tá? É uma curva de raio longo. E aqui é uma curva de raio curto. Então, olha só, o que nós vamos fazer? Vamos contar quantas curvas tem de 90 graus e entrar na somatória da válvula com o cotovelo de 45. Vamos supor que tenha mais 2 curvas dessas, dentro da mesma tubulação, de 1 polegada. Eu venho aqui, olho aqui o meu valor de 1 polegada e vou até o meu ponto da curva, 0,3. Se eu falei que tenho né? 2 curvas dessas, então eu tenho 4 metros do cotovelo de 45, mais 0,2 da válvula, que dá, aqui eu falei 4, né? 4,2. Então aqui dá 10 vezes 4 dá 4 metros, mais 0,2, 4,2 metros, e mais 2 curvas de 0,3. Então dá 0,6. 0,6 com 4,2, no total até agora deu 4,8, tá? Então, todos esses valores aqui eu tenho que colocar dentro do meu equacionamento, tá bom? E aí é fácil, né? A gente vai lá, faz o isométrico, a gente faz o desenho da tubulação e vai colocando lá os elementos que fazem parte, que é cotovelo, curva, válvula e assim por diante, tá? Muito bem, gente. Então, essa daí é a parte teórica aí do nosso L equivalente, tá? Que seria o comprimento equivalente das válvulas de conexão. Muito bem. Aí, eu tenho o fator de atrito, né? Como que eu faço para calcular o fator de atrito, que é o fator de fricção? O fator de atrito é também algumas vezes conhecido como fator de fricção, de Moody, ou também coeficiente de perda de carga distribuída, tá? Esse fator pode ser determinado através da equação matemática, as quais são função do número de Reynolds e da rugosidade. Então, eu preciso de 2 fatores. Eu preciso do fator de Reynolds e da rugosidade. O Reynolds, vocês aprenderam a calcular nas aulas anteriores. E quando a gente tinha lá um valor de menos 400, ele era, menos 2.000 ele era laminar, de 2.000 a 2.400 ele era intermediário e acima disso ele era turbulento. Então, a gente achava o número de Reynolds, tá? E agora, a gente vai precisar de um fator de rugosidade, que eu vou explicar para vocês como que a gente acha isso. A rugosidade ela é encontrada em função do tipo de material. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aço carbono.
Esse ácido carbono, ele tem um valor tabelado da rugosidade interna dele. Então, o que eu preciso saber? Qual o diâmetro da tubulação? Se eu sei o tipo de material, ele já é tabelado a rugosidade. Então, eu preciso do diâmetro. Como que eu faço? Eu pego o valor da minha tabela, né? E divido pelo diâmetro, tá? Então, tá aqui, ó. Para mim achar o fator de atrito, eu preciso do número de Reynolds, que normalmente ele fica embaixo da tabela aqui, na parte inferior, e que é determinado por essas curvas, tá? E esse cara aqui, que é o fator de rugosidade, desculpe, o fator de atrito, ele vai determinar se ele é turbulento, laminar ou intermediário, que ele vai ter uma escala aqui que é embaixo, né? Que ele vai de 1 vezes 10 a segunda e vai até 1 vezes 10 a sexta. E aí o nosso fator de rugosidade que ele é determinado pela curva, tá? Então vamos lá. Olha só. Esse é um gráfico, mas ele está um pouco poluído. Eu vou pegar o mais simplesinho aqui, ó. Vou pegar esse, tá? Ou acho que os dois não tá legal, né? Muito bem. Só para me dar uma explicação aqui, depois vocês vão precisar dele, tá? Mas isso vocês podem pegar na internet, não tem erro, não. Olha só. O número de Reynolds, né? Que é determinado aqui pela massa específica, velocidade de diâmetro e viscosidade cinemática. Então, essa formulinha aqui que nós já apresentei ela para vocês nas aulas anteriores, né? Em função daqueles valores, os valores eles são alocados aqui na parte inferior do gráfico, olha, tá? Nesse caso em particular, ele vai de 10 a terceira até 10 a oitava, tá? E essas linhas aqui, ó, essas linhas azuis, determinam o fator de rugosidade. Muito bem. O fator de rugosidade, se vocês olharem no gráfico, ele está aqui, ó. Por exemplo, se for um tubo de ferro fundido, o fator de rugosidade dele é de 0,0085, tá? Vamos pegar o outro gráfico aqui, que esse daí está em polegadas, é mais difícil de entender. Ó, esse está melhor, ó. Ferro fundido, ele tem 2,59 vezes 10 a menos 4 metros. E é o nosso K. Então, o K, eu pego o diâmetro, né? Divido por K, eu acho o meu fator. Tá? Esse fator vai gerar um número. Aonde que está esse número dentro do meu gráfico? São esses números aqui, ó. Esses daqui. Tá? Então, por exemplo, isso daqui, vamos supor que eu encontrei o D sobre K, eu achei o número 400, que é em função da viscosidade. E o meu Reynolds foi 10 a quinta. 10 a quinta vai dar quanto? 500 mil, né? Então, 500 mil, o que eu faço? Eu subo um traçado aqui até chegar no meu 400. Cheguei. Quando eu chegar no meu 400, eu encostei no meu 400 aqui, eu olho no lado direito, qual é o fator de atrito, o F pequenininho, que nesse caso aqui é 0,025. Então, são números muito pequenos. Vocês vão ver que, por exemplo, vocês vão encontrar 0,002, 0,03, 0,16, 17, 18 e assim por diante. Então, só lembrando para a gente poder entender como que a gente trabalha com ele. Eu vou determinar qual é o número de Reynolds aqui por baixo. Os resultados eu coloco aqui. E vejo qual o valor que eu encontrei. Subo em linha reta até encontrar o D sobre K, que é o meu fator de rugosidade. Então, o D sobre K eu tenho 2.000 e vou até lá em cima que dá 40. Tá vendo? Então, olha só. Dependendo do valor, eu simplesmente traço uma reta aqui para ver qual é o meu F do fator de atrito. Esse fator de atrito é exatamente... Vou mudar a tela aqui. Mexeu o negócio aqui.
o fator de atrito que eu estava falando para vocês é exatamente esse F pequenininho aqui, tá? E o L é o comprimento equivalente, tanto da tubulação reto como da tubulação dos elementos que fazem parte da minha tubulação, tá? Então, tá aqui, ó. Muito bem. Então, antes da gente dar continuidade, antes da gente começar a fazer exercício, o que eu vou fazer é o seguinte. Primeiro, eu vou ensinar vocês a achar a letra F, o F do nosso fator de atrito, tá? Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar alguns exemplos na lousa aqui. E já coloquei alguns exemplos lá no portal também. Na verdade, 3 exercícios pequenininhos. E esse exercício nós vamos fazer junto aqui. Na verdade, eu vou fazer o meu aqui e depois aí vou deixar os seus lá, tá? Muito bem. Então, deixa eu mudar de tela aqui. Depois eu volto nessa tela aqui para a gente trabalhar mais, tá? Muito bem. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer agora é buscar o F pequenininho, que é o nosso fator de fricção ou de atrito. De atrito. Tá? Esse será a nossa tarefa de agora, nesse momento. Muito bem. Então, olha só. Vou pôr aqui uma questão. Questão 1. Uma instalação de ferro galvanizado, tá? Galvanizado. Tem diâmetro de 2,5 polegadas, certo? Muito bem. E apresenta como vazão de 5 metros cúbicos por hora, tá? E aí eu preciso de alguns dados. Eu vou precisar da massa específica do líquido que está circulando por dentro da população, que nesse caso aqui é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Vou precisar da viscosidade cinemática do fluido que está circulando, que nesse caso aqui é 0,001,003 Pascal vezes segundo, tá? E aí vem a pergunta, qual o fator de atrito? Qual o fator de atrito? Tá? Essa é a pergunta que ele faz para a gente. Bom, então, gente, a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte. Primeira coisa que nós temos que fazer é todas as unidades, elas precisam estar no sistema internacional. Sistema Internacional de Unidades. Então, vamos lá. Vamos ver o que não está no Sistema Internacional de Unidades. Opa! Polegadas. Não está. Então, qual é o diâmetro da tubulação? 2,5 polegadas. Certo? 2 pontinhos aqui é polegada. Eu preciso transformar isso em metros, porque a velocidade, né, a viscosidade cinemática, por exemplo, densidade está em metros. Então, eu preciso transformar isso em metros. Ó, a vazão está em metros. Então, eu preciso transformar tudo isso. Como que eu transformo 2,5 polegadas em metros? Bom, primeiro eu faço o seguinte. Uma regrinha de 3, né? Eu quero saber quanto vale a polegada. Mas eu sei que uma polegada
ela equivale a 25,4 milímetros. Tá? Primeiro vamos transformar polegada em milímetros, que é mais comum, depois a gente transforma em metro. Então, eu vou fazer isso vezes isso e isso vezes isso. Então, vai ficar 1 que multiplica x, que é igual a 25,4, que multiplica 2,5. Então, isso daqui vai dar quanto? Então, vai ser 2,5 vezes 25,4. 63,5. Então, eu tenho aqui 63,5 o quê? Milímetros. Posso usar milímetros na minha equação? Não. Eu tenho que usar metros. Para mim usar metros, eu tenho que dividir isso daqui por quanto? Por 1000. Então, se eu pegar 63,5, porque na verdade 1 metro tem 1000 milímetros, né? Então, eu vou ter quanto? Dividido por 1000. 0,0635. Professor, Oi? a pergunta aí do exercício é qual o F? Esse F é o quê? O é reino que está escrito aí? É o fator de atrito aqui, ó. Ah, tá. Obrigado. Não foi nada. Então, olha só. Eu achei 0,635 metros. Agora sim, agora eu posso usar. Tá certo? Então, a unidade do diâmetro está correta. Se tiver em centímetros, tem que transformar em metro. Se tiver em polegadas, tem que transformar em metro. Se tiver em milímetros, tem que transformar em metro. Tá certo? Sempre em metro. E aí, então eu achei o diâmetro. O meu diâmetro, eu vou colocar no cantinho aqui, porque eu vou precisar da lousa. Eu vou dizer o seguinte, ó. O diâmetro é igual a 0,0635 metros. Tá certo? Então, uma unidade eu já acertei. Agora eu vou dar uma olhada nas outras. Né? Vou dar uma olhada nas outras também. Deixa eu ver se essa caneta está boa. Caneta aqui é um problema, gente. A caneta não ajuda muito. Eu comprei um pacote de kit lá de. Ah, não, eu queria misturar tudo, mas não tem como, velho. Você Oi? tem que. Falou comigo? Bom, então vocês entenderam como é que eu fiz a conversão de polegada para metro? Agora, eu vou apagar isso daqui, né? E vou dar uma olhada no resto. Vou dar uma olhada no resto. Então, aqui está certo, vazão. A vazão tem 5 metros cúbicos por hora. Não posso usar 5 metros cúbicos por hora. O que eu tenho que usar é metros cúbicos por segundo. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? 5 metros cúbicos dividido por 3.600 segundos. Tá? Então, eu vou ter que fazer essa divisão. Muito bem. Então, olha só. Eu tenho lá 5 dividido por 3.600. Eu achei um número que é 0,0138. 138 o quê? Metro cúbico por segundo. Tá certo? Muito bem. Agora, deixa eu ver o resto. A densidade está certa, né? A massa específica está certa e a viscosidade está certa. Muito bem. Então, agora, ó, estou vendo que tem segundo daqui, isso daqui precisa cancelar. Por isso que não pode ficar em horas. Se ficar em horas aqui, a gente consegue fazer o cancelamento depois. Tá? Muito bem. Então, eu vou pegar esse dado e vou colocar lá em cima para me poder trabalhar. Eu descobri que a minha vazão ela está em
0,00138 metros cúbicos por segundo. Tá certo? Muito bem. Feito isso agora, eu vou começar a montar o meu esqueminha aí, né? Olha só. Não se preocupe, porque depois eu vou deixar gravado para vocês lá, tá? Bom, então, o próximo passo. Dadas as equações, tudo certinho, e as variáveis, elas estão com todas as unidades corretas, então a gente vai aplicar agora o nosso conceito, que é justamente o quê? A determinação do reino e do K, né? Lembrando, primeiro vamos atrás da rugosidade. Rugosidade. A rugosidade é o diâmetro sobre K. Bom, como que eu acho esse K aqui? Esse K, eu tenho que olhar o seguinte, eu tenho que ver o tipo do material que é. E esse cara aqui é ferro galvanizado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar na minha tabela. Ferro galvanizado, eu venho aqui na minha tabelinha e procuro. Vocês estão vendo o ferro galvanizado aqui ou não? Vocês conseguem ver aí? É 1,52 vezes 10 a menos 4. É 1,52 vezes 10 a menos 4. Tá? Esse é o ferro galvanizado, é a rugosidade dele. Ferro galvanizado, 1,52 vezes 10 a menos 4. Voltando aqui na minha tela, eu já coloquei aqui, ó. O K depende do material. Então, o meu K é 1,52 vezes 10 a menos 4. E o diâmetro? O diâmetro nós achamos, que é 0,0635. Então, 0,0635. Faço essa divisão e vamos ver quanto vai dar. Né? Vou pôr aqui embaixo que é melhor. Eu vou fazer a divisão. Então vai ser 0,635 dividido por 0,123, 552. 417. Eu achei aqui, ó, o meu D sobre K igual a 417. Tá? Muito bem. A unidade, ó, a unidade é metro por metro, aqui ele é dimensional. Muito bem. Esse D sobre K, o que eu faço? Eu venho aqui na minha tabelinha, né? E procuro os 400, olha. Que são esses números aqui. Está vendo que eu tenho 400 aqui? Aqui em cima eu tenho 200. Então, o número 400, ele está um pouquinho para 417, que eu coloquei na lousa, está um pouquinho para baixo. Então, ele está aqui, ó, por aqui. Tá? Por aqui, mais ou menos. Muito bem. Então, esse daqui é o valor do meu D sobre K. Tá? Deu 417. Continuando agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar na minha tela e vou calcular agora o meu reino, né? Vou calcular o meu reino. O reino, para esse caso aqui, é o seguinte: massa específica, velocidade, diâmetro, viscosidade cinemática. Tá? Muito bem. O peso, a massa eu tenho, está aqui. O diâmetro está aqui. A viscosidade está aqui. Faltou a velocidade. Certo? Como que eu vou achar a velocidade? Bom, a minha velocidade ter que ser calculada. Eu vou dar uma apagada aqui para colocar um pouquinho mais para cá, que eu vou precisar de espaço na luz. Tá? Então, o reino, vou colocar aqui, ó, bem no cantinho, tá?
Então, meu Reynolds vai ser igual a massa, velocidade, diâmetro, viscosidade. E aí, notem, percebam o seguinte. A massa eu tenho, o diâmetro eu tenho, viscosidade eu tenho. Não tenho velocidade. A velocidade eu vou ter que procurar. Tá certo? Como que eu vou procurar a velocidade? Bom, se eu tenho a vazão e o diâmetro, eu consigo determinar a velocidade. Como que eu faço isso? Vazão é igual a velocidade vezes a área. Tá certo? Mas quem é a área? A velocidade vai ser igual a π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, a minha área é πd quadrado sobre 4. Pego o 4 e jogo para cá. Então, vai ficar velocidade é igual a 4 vezes a minha vazão dividido por π diâmetro ao quadrado. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Eu tenho 4. A minha vazão não vai caber aqui, né? Eu tenho que pôr para baixo. Então, a velocidade vai ser 4 que multiplica a vazão. A vazão está aqui, ó. 0,00138. Dividido por 3,14 que multiplica o diâmetro. O diâmetro está aqui, ó. 0,0635 ao quadrado. Tá? Muito bem. Agora eu vou achar a velocidade. Vamos ver quanto vai dar isso. Então, vai ficar o seguinte. Vai ser 4 vezes 0,00138 dividido por 3,14 vezes 0,635 ao quadrado. Eu achei 0,43. Alguém pode fazer a conta aí para ver se está certo? Um minuto só, professor. Deu 0,4358. Maravilha. 0,43 já está ótimo. Então, olha só. A minha vazão, ela estava no início aqui, ó, em metro cúbico por hora, tá vendo? Eu tive que transformar ela em metro cúbico por segundo, porque eu tenho metro cúbico dividido por metro quadrado. Então, 3 em cima, 2 embaixo, sobrou 1 metro. E a minha vazão estava em segundos, continua mantendo segundos, tá? Então, essa é a minha velocidade. Agora, eu estou com a minha equação de Reynolds completa. Então, agora eu estou tudo o que aqui, ó. Tá? Muito bem. Então, agora vamos voltar, né? O nosso Reynolds vai ser igual a 1000, que é a massa específica, velocidade 0,43, diâmetro 0,0635 dividido pela viscosidade 0,001003. Tá? Então vamos ver quanto vai dar isso agora. Tem que ficar toda hora trocando de caneta aqui, porque está tempo, né? Hoje. Olha só. Então vamos lá. Eu tenho 1000
que multiplica ponto 43, que multiplica ponto 0635, dividido por ponto 001003. Eu achei o número assim, ó. Número bem grande, hein? 27.223,3. Tá? Então, para a gente poder olhar lá no gráfico, a gente tem que trabalhar com números elevado à 10ª casa, à 10ª potência. Então, por exemplo, Professor, o meu deu 27.587.64. Só que eu não fiz o arredondamento no 0,43, eu deixei carregado. tá. Então é isso, é isso. O meu também, o meu deu 28 mil porque eu usei 0,443. Não, mas tudo bem. Mas, não, pode deixar esse valor, acho que não. Qual que é o valor? 27? O meu. Não, pode deixar esse valor, professor. Eu A acho gente tem usa problema, com não. 43, mas é mais fácil. que é 27.200 e 27.587 deu o meu. Ponto 64. 587,6. Então, a gente precisa trabalhar com esses números na 10ª potência. Então, vamos contar, olha. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 2. O Reynolds será 2, certo? 2,7 vezes 10 à quarta. Porque, ó, 1, 2, 3, 4, vírgula. Então, ficou 2,7 vezes 10 à quarta. Por que tem que ser número alto assim? Porque o gráfico ele é montado desse jeito, tá? Então, aí o que a gente faz? A gente descobriu quanto vale o preço do gráfico e quanto vale o reino. Então, a gente volta no gráfico, eu vou voltar aqui, e a gente vem na parte inferior do gráfico agora, tá? Olha que legal. Isso daqui eu acho que eu tenho como fazer a anotação, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar em vermelho. Ok. Ó, 2,7 é a quarta. A quarta está aqui, ó. Então, aqui eu tenho 2 vezes 10 a terceira, tá? Aí eu tenho para frente aqui 2 vezes 10 a quarta, e aqui 2 vezes 10 a quinta, 2 vezes 10 a sexta, tá? Muito bem. Então, olha só. A quarta está aqui. 2 está por aqui, ó. Deu 2,7. 2,7 e aqui é 4 e aqui é 2. Então, aqui seria 3. Então, seria mais ou menos aqui, tá? O que eu vou fazer? Subir uma linha reta. Até eu encontrar o meu 400 lá. Muito bem. Então, aqui mais ou menos, aqui dá mais ou menos 2. Epa. Na verdade, eu queria escrever, né? Zé, como é que a gente procura essa tabela na internet para ter acesso a ela para fazer o exercício? Como é que é o nome dela? Tem no slide, João. Não entendi, desculpa, Ana. Tem no slide nosso aqui. Tem sim. Mas, Onde está esse slide? Eu acho que não tem esse material, tem? ô João, não tem problema. Professor? Eu mando para você. Tá, obrigado, professor. Por nada. Ó, então vocês entenderam, Obrigado, né? Renan. Opa, de nada. Ó, 2,7, tá? É mais ou menos por aqui. Então, eu não sei se eu consigo escrever aqui, mas vocês marquem no caderno de vocês aí. Eu não sei se eu consigo escrever aqui. Eu acho que não. Não vai dar para escrever. Texto. Deixa eu ver o que ele faz aqui. Texto. Não vou mexer com isso, não. Deixa quieto. Não, senão vai ficar muito poluído o negócio nosso aí. Aí, gente, lembrando, né? Então, esse é o 2,7. Olhando na tela aqui de novo, olhando na tela,
Eu tenho 417. 417, gente, ó, aqui é 400, aqui é 1.000. Para cima é para o lado de 300, então é menor. Então não é para cima, é para baixo. Então aqui, ó, 400, 1.000. Aqui deve ser 500, né? Então aqui é 450, mais ou menos aqui, ó. Por aqui. Mais ou menos por aqui. Tá? E aí eu traço o quê? Uma perpendicular ao meu Reynolds. Olha lá, tá certo? Então, notem que aqui eu tenho o valor de Reynolds, né? E aqui é o meu valor de 417, que é o valor do meu D sobre K, que é a viscosidade, desculpe, que é a rugosidade da tubulação, o diâmetro dividido pela rugosidade. Aí eu achei um fator aqui, ó. Notem que o fator meu, eu tenho, aqui para baixo é 0,02, 0,02, aqui eu tenho 0,025. Então, olha só, eu poderia dizer o seguinte, que aqui, nesse próximo aqui da onde nós estamos, seria um valor aproximado aí de 0,0248. 0,248. Tá certo? 0,245. Professor, esse fator aí significa o quê? Esse fator é o fator de atrito em função da rugosidade e do número de Reynolds. Ah, entendi. E aquele número que está do outro lado do gráfico, lá, 6, 7, 8, 9, o que é isso? É carga, é altura. Ah, É tá. altura. É altura manométrica. A gente não vai usar desse lado aqui, a gente vai usar desse lado aqui, do lado direito. Tá, entendi. Tá? Bom, então olha só. O nosso fator de atrito, ele foi determinado através do D sobre K, que é a rugosidade, e do valor de Reynolds. Lembra que o Reynolds lá, se você encontra um valor menor que 2.400, esse aqui deu um número enorme, né? Então, ele é turbulento, na verdade. Então, aqui o valor nosso vai ser 0,0248. Ai, morreu. 0, F 0,0248. Tá? Marquei aqui, para a gente poder achar. Muito bem. Agora, como é que eu apago isso, hein? Ok. Olha só. Olha lá. Eu achei o valor, que é o meu fator de atrito, de 0,0248. Tá? Se eu estivesse fazendo o exercício, onde eu tivesse que encontrar a perda de carga, esse Fzinho aqui, que é a perda de carga, lembrando, né, gente? Essa é a perda de carga localizada, tá? Esse fator de atrito aqui é o F que nós achamos agora, que é o 0,0248. Gente, se vocês errarem um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, não se preocupem com isso. Nunca errem para menos. Sempre errem para mais. Sempre uma tirelinha a mais. Sabe por quê? Porque, por exemplo, para menos, você está dimensionando a sua máquina. Então, de repente, na hora que você colocar ela para trabalhar, a potência que você indicou para aquela máquina não seja suficiente para atender a sua demanda, tá? Então, se você tiver que errar, erre sempre para uma casa centesimal para cima, nunca para baixo, tá? Aí, professor, esse fator, você pode voltar para mim copiar o fator de fricção que deu? Claro. Naquela, não, é lá na lousa? Ah, tá. Ah, é aí mesmo, isso. Deu Isso. 0,0248. Porque, na verdade, eu fiquei aqui, ó, entre 0,02 e 0,25, tá vendo? Aham. Eu fiquei aqui no meio. Foi por isso. Aí Isso deu aí. 0,248? Não, 0,0. Isso. Obrigado, Isso aí o professor. senhor achou na tabela com base nos resultados que a gente achou. No Reynolds,
E nu? Achou pelo diâmetro da tubulação dividido pela viscosidade, pela rugosidade, né? E a tabela em função do Reynolds, que é a massa específica, velocidade de diâmetro e viscosidade cinemática. Então foi em cima do 417 que a gente achou. E Isso, no 2,7 vezes 10 a quarta. isso, exatamente. Aí o senhor foi na tabela e achou o F, que é o 0,0248. Isso, exatamente isso. E aí Beleza. nós achamos o F, que será o quê? O nosso fator de atrito para essa instalação aqui, tá? Por exemplo, que nós fizemos na lousa. A gente já, então, por exemplo, no exemplo que nós colocamos na lousa, gente, olha só, a gente já achou a velocidade. Você se lembra da velocidade? É 0,43 metros por segundo. Então, automaticamente, esse V aqui nós já encontramos. E o diâmetro da tubulação a gente já tem, que é 0,0635, né? Que é 2 polegadas e meia. O que ficou faltando para a gente encontrar nessa equação é o L equivalente e o L linear, tá? Então, ficou faltando só essa variável aqui. Essa daqui nós encontramos, essa daqui a gente já tem, esse nós encontramos, esse daqui é universal, padrão, tá? Então, ficou fácil para a gente dar continuidade, né? Agora, eu vou pedir para vocês, não, ainda não, nós não podemos entrar aqui ainda, tem que esperar um pouquinho mais. Ok. Na verdade, eu tenho mais 2 exercícios, ó. Esse foi o primeiro que nós fizemos, tá vendo? Uma instalação de ferro galvanizado tem diâmetro de 2,5 polegadas e apresenta uma vazão de, no meu caso, eu coloquei uma vazão de 5 metros cúbicos por hora. No de vocês vão colocar o RA. Depois vocês têm que dividir por 3.600, hein? Não pode esquecer. Para poder dar continuidade nessa tarefa. Aí, o segundo, uma instalação de concreto. Então, de concreto, o que você vai fazer? O D sobre K seu, você tem que olhar na tabela, né? O D sobre K, concreto. Olha só. O concreto, ele vai de 0,3 até 3, vezes 10 a quarta, a menos 4. Então, qual o número que vocês vão usar? Usa o maior, porque o concreto, quando ele é novo, a rugosidade é baixa. Quando ele vai ficando velho, ele fica com a rugosidade alta, tá? E aí, o que acontece? Por isso que essas tubulações aí de água pluvial, coleta de água de rua, estoura tudo. É que vai ficando velho o concreto e vai aumentando a rugosidade. Aumenta a rugosidade do concreto, danifica a parede do concreto até ela romper, tá? Então, o concreto é esse daqui, a rugosidade dele. E aí, o diâmetro será o RA em polegadas. Então, por exemplo, um diâmetro de RA igual a 20 polegadas de diâmetro. E a vazão é baixa, 0,8 metros cúbicos por hora. Então, aqui tem que transformar em metros por segundo também, não pode esquecer, tá? E determinar o fator de atrito através daquela tabela. O terceiro, a instalação já é de ferro fundido. Ferro fundido que a gente faz, vem no gráfico e olha aqui, ó. Ferro fundido vale 2,59 vezes 10 a menos 3, que é o valor de K. Certo? E aí eu pego o diâmetro e divido por K. Então, é ferro fundido, o K vale aquilo lá, e o diâmetro 10,116 centímetros. Tem que transformar isso em metro. Vai dar 0,101, 0,1016 metros. 0,1016 metros. E apresenta uma vazão de RA litros. Então, por exemplo, se tem um RA de 20 litros por segundo. Notem que aqui está em litros. Tem que transformar na unidade do sistema internacional, que é o quê? Metro cúbico por segundo. Então, é só pegar litros e dividir por 1000, né? Então, não tem erro nesse caso. O peso, a massa específica está aqui e a viscosidade cinemática está aqui, tá? Então,
Essa será a tarefa de vocês para hoje. Eu sugiro que vocês comecem a fazer logo depois do intervalo, para não deixar para fazer isso numa outra ocasião. Porque lembra que eu falei para vocês que a qualquer momento, quando o Carlos, coordenador, ele falar para a gente assim, bom, pessoal, nós temos que fechar a nota da P2, eu vou começar a pedir esses exercícios para vocês. E assim, o prazo vai ser curto, porque se eu estou dando tempo para vocês fazerem agora, e eu vou ficar aqui desse outro lado tirando dúvida para vocês, então, quando eu pedir o exercício, vai ser assim de hoje para amanhã, né? Porque, teoricamente, já está pronto aí com vocês, né? Então, não precisa fazer o exercício, tá bom? Então, esses daqui são os 3 exercícios para vocês fazerem para achar o fator de atrito, tá? E a tabela, eu vou pegar um fator de atrito na internet e vou encaminhar para você aí, viu, João? Professor, faz favor. Para você dar uma olhada. É só digitar aqui na internet, ó. Vou te ajudar, ó. Gráfico. Vamos lá, peraí. Eu digito como? Hã? Gráfico de... Não, eu tô acompanhando para me digitar também. O senhor mandou um material para mim já tem um tempinho, deve estar lá. Eu vou dar uma olhada no e-mail aqui. Ó, tá vendo, Ah, já está aí, ó. tá vendo como é que eu escrevi aqui, João? É 2ODY. Isso. Aí você pode pegar qualquer um. Clica aqui em imagens. Imagem, olha quanto tem. Pode pegar qualquer um, Fechou. tá? Todos eles são iguais, é padronizado. Esse daqui não, porque está faltando informação, tá vendo? Pega. Então pode entregar no máximo amanhã para o senhor, então. Começa a fazer agora, entrega. João, esse não é para entregar. Ah, tá. É para deixar Desculpa. guardado com vocês. Caso ele precisar, tá no pente. E a hora que eu pedir para você, a hora que o Carlos, coordenador, falar para nós assim, pessoal, precisamos fechar a nota da P2. Aí Não, entendi. eu vou pedir para vocês. Tá, ele já tá no pente aqui, entendi. Isso, exatamente. E aí Beleza, Dona José. eu vou ficar do outro lado aqui, disponível Tirando para dúvida. vocês, ajudando a tirar dúvida. Tá, enquanto isso, acho que deve estar naquele material que o senhor me mandou. Nós estava tendo aula presencial ainda, o senhor me mandou. Vou dar uma olhada lá. Ah, sim, tá lá, João. Tá lá. Não, deixa pra mim, eu acho lá. Aí é mais fácil do que ficar abrindo internet, eu dou uma olhada. Tá lá, sim. Tá lá. E sabe o Marquinho Ferrarini? Ah, Ele sim. entrou em contato com o senhor. Faz um tempo já, negócio para assistir aula. O de Itapira, o Marquinho. O Ferrari. Tá aqui. É isso, Marco Aurélio Ferrarini. O que tem? O senhor tem o contato dele aí? Mandar o link para ele vir. Não, mas faz o seguinte, ele tem um exercício lá, né? Tem no portal lá. Eu falo com ele, eu aviso ele dessa atividade. Isso. Ah, você consegue pegar a atividade no portal, João? Não, já peguei. Ah, tá. Beleza. Já peguei, consegui pegar. Tá na unha aqui, só fazer o Atividade exercício. 4. Senhor? É essa atividade aqui, atividade 4. Não, já peguei, professor. Tá na unha aqui já. Beleza. Ô, gente, Eu vou entrar em contato com ele, eu vou passar para ele. pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem que eu dê matéria nova ou vocês preferem fazer os exercícios? Ah, professor, vamos fazer o exercício na segunda aula e a gente vai tirando dúvida enquanto isso. Enquanto o senhor aproveitar que o senhor tá aí, né? Sim, eu acho que seria justo assim, né? Tá bom, então. Então, aí, se de repente acabar rapidinho, eu dou continuidade aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui o Zoom. Eu só tiro uma dúvida minha. Pois não. Eu não entendi direito a hora que você chegou no F, a hora que você cruzou os dados na tabela, como que você conseguiu achar o número 0,0248? Ah, tá. Essa é a minha dúvida também, eu fiquei meio na dúvida. Sem problema. Isso aí eu fiquei com dúvida também, professor. Bora lá, então. Não, tá tudo bem, gente. Vamos lá. Ó. Agora ficou grandão, hein? Olha só. Eu quero que você me fale qual foi o número de Reynolds que você encontrou. Foi 2,7 vezes 10 à quarta. Certo.
Isso Ó, mesmo. aqui é 10 a quarta, certo? Sim. Certo. Isso. Então, 2 está antes, ó. Não tá? 2, tá? Isso. Ó, aqui é Tá o aqui. 4, aqui é o 2. Isso. No meio é 3, não é? Isso. Entre Sim. R, isso. 2,7 é um pouquinho antes do 3, não é isso? Uhum. Sim. Então, o que você faz? Você traça uma linha reta para cima, acompanhando as outras. Ó, tá vendo? Sim. Então, você traça uma linha reta para cima, acompanhando as outras aqui, ó, para ficar paralela. Sim. Então, esse é o reino. Agora, você vai procurar o D sobre K. Quanto deu o D sobre K? 417. Sim. O D sobre K são esses números do lado aqui, ó. Ó, o D sobre K são esses números do lado aqui, estão vendo? Sim, tô. Tá. Então, o que eu vou fazer? O D sobre K, você tem que olhar o seguinte. Você está vendo que essa linha aqui vale 400? Sim. Vamos. Ó, essa linha vale 400. Essa linha vale 1.000. Então, 417 é um pouquinho para baixo, não é? Uhum. Ah, ela desce, então. Isso. Entendi. Valor maior é para baixo. Ó, aqui é 400. Aqui é 1.000, ó. É lógico que ela desce, não é pergunta 2, imbecil. 4.000, 10.000. Tá vendo que está descendo? Vi? Para cima está diminuindo, para baixo está aumentando. Tá. E o seu deu 417, não é? Isso. Então, 417 seria mais ou menos aqui, ó. Ó. 417 é um pouquinho para baixo do 0,25. 400. Olha lá, tá vendo? Ó. Aqui é o meu 400. A linha vermelha é o 417. Aí, Joia. se você olhar desse lado aqui, ó, aqui eu tenho 2.000, né? 2, né? Peraí. Ó. Epa. Não é isso que eu queria. Ó. Aqui eu tenho 2, tá certo? 0,02. E aqui eu tenho 0,025. Né? Certo. Então, a linha vermelha está um pouquinho para baixo do 0,25. Então, significa que seria o quê? Um número menor que 0,025 é 0,024. Né? Certo. 0,024, para você chegar mais próximo do 0,025, você pode colocar 0,24 e um 8 atrás. Então, fica 0,028. No caso é 0,0248. 248. Isso mesmo. Que aí você já está quase no 0,025. Você Beleza. traça as duas retas e como ela deu um pouquinho para baixo do 0,25, o senhor jogou um cabelinho 248. Isso, exatamente. É. Agora entendi, professor. O que você não Beleza. pode fazer é pegar número muito, muito abaixo. Por exemplo, você pegar aqui 0,023, tá vendo? 0,23 é menor que 0,25, não é? Você pegar 0,23 que está por aqui, por exemplo, é muito baixo, aí vai dar problema na sua instalação. A bomba tudo vai ter força. Ô, professor, aparentemente parece que não precisa nem do número de Reynolds para achar isso daí, só com a rugosidade já dá para ver. Oi? Aparentemente, só com a rugosidade já dá para ver. Aparentemente não. Ô, ai, caçamba. Ô, peraí, gente. Eu fiz besteira aqui. Peraí, calma, gente. Viu? Vamos apagar aqui. Vamos corrigir. Peraí. Peraí um pouquinho. Cadê a minha borracha? Viu? Vamos fazer uma correção aí, por favor.
Fiz coloquei uma cota errada aí. É aonde cruza a linha, gente. É que, na verdade, eu estou acostumado sempre a fazer o Hamilton mais ou menos por aqui, né? Então, dá sempre quase o mesmo valor. Na verdade, o que aconteceu? Aqui, eu fiz uma confusão aqui, ó. Eu me equivoquei. Por favor, corrija. Ah, cadê minha caneta aqui? Está aqui. Ó. O que nós temos que fazer? Essa linha é a linha do 400, né? É isso ou não, gente? Cadê? Ali, Isso. 400, é a linha ali. 400. 417 é um pouquinho para baixo. Então, nós temos que seguir a linha, tá certo? Quem que fez a pergunta para mim aí? Eu, Renan. Ô, Renan, você tem razão. É você que falou que era parecido, né? Na verdade, eu fiz bobagem aqui. Ó, nós temos que seguir a linha até ela se encontrar com a próxima ali, ó, tá vendo? Ok ou não? Certo. Ela dá uma subida, né? Isso. Aí sim a gente traça uma perpendicular, da onde ela se encontra. Então, aqui, ó, ela se encontra um pouquinho para baixo. Então, o que eu vou fazer? Ó, tá vendo? Agora sim. Olha lá. Ela ficou perpendicular, tá? E não aqui embaixo, viu? Aqui eu me equivoquei aqui, eu fiz besteira. Ela tá. É aonde ela se encontra. Tá um pouco torta aí, né? É, É um pouquinho torta, professor. Ela tá um pouco para baixo. Sobe ela um pouco. mas eu acho que eu não consigo mexer agora aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. Peraí. Ó, então, linha de 4. 400 está aqui. Cheguei. Ela Vai encontrar interceptou a vermelha ali. isso. Aí eu traço uma perpendicular. Agora é que você tem que falar um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, Tá, senão... sobe um pouco. Sobe um pouquinho. Aí. Tá, Aí tá certinho. ok. Então, aqui eu tenho 0,03, 0,04. A metade é 0, entre 3 e 4, daria 35, né? Eu 3,5. acredito que aqui é 0,034. Entendeu? Ó, aqui, vou pegar minha... Aqui eu tenho 0,03, 0,04. A metade seria 0,035. Para baixo do 0,35. Isso, então é 0,034. Nesse caso aqui. Qual que é a unidade mesmo? Oi? A unidade Qual que é? é dimensional. Tá, beleza. Deixa eu mudar aqui. Obrigado por você ter me alertado aí. 0,034. Ó, os colegas que não acompanharam aí, ó, pessoal, vocês entenderam o que aconteceu ali ou não? Deixa eu ajeitar o negócio. Tem que cruzar a linha, né? Tem que cruzar a linha do Isso, 400, quer dizer, mais ou menos ali, né? Uma isso. referência. Tem que acompanhar. Aí o Hamilton. Exatamente. Desculpa, viu, gente? Eu fiz confusão aqui. A tensão é difícil, hein? Eu estou tentando mexer aqui, não estou conseguindo. Ah, ok. Agora sim. Espera aí. Aqui. Agora vai. Tudo aqui é difícil, hein? Ok. Ó,
Então, o F ficou em 0,34. Tem que acompanhar a curva, tá, gente? Desculpa, eu fiz confusão aqui. Olha. Tá? Oi? Tá. Não, tranquilo, professor. Isso. Então, faz isso. Faça um exercício. Eu vou parar um pouquinho para começar a gravar o vídeo e depois subir lá no YouTube, tá? Professor, eu vou pedir para o Marquinhos entrar em contato com o senhor, aí o senhor passa essa aula para ele assistir no YouTube e fazer os exercícios. Ah, sim, sim. Sim. Eu vou falar para ele mandar mensagem para o senhor. Tá, show de bola. Tá, obrigado, professor. Valeu. De nada. Daqui a pouco eu volto e mando o link para vocês de novo, tá? Tá. Dá licença aí um pouquinho.